Olá, olá pessoal, aqui é o professor de Física do Centro Educacional de Paula, sou eu de novo, né? Aula 2 agora do primeiro ano. E bom, nossa, esqueci de pegar uma água. Bom, nessa unidade 2 a gente vai ver MRU, que é basicamente o movimento retilíneo uniforme. E a gente vai realizar alguns cálculos, né, no final do módulo. Porque na física a gente só vai aprender se a gente treinar, a gente só aprende física e química, a gente basicamente só aprende se a gente tiver. A gente só aprende de verdade se a gente fizer prática. Teoria é muito fácil falar, é muito bonito falar, mas de verdade a gente só vai aprender na prática. Então, sempre que der, a gente vai ver um, um exemplozinho, um cálculozinho para a gente entender. Para mim, né, eu quando estava no ensino médio e na faculdade, eu só entendia a física quando eu colocava na prática, por exemplo. Começava a calcular as coisas para entender, porque se o professor chegava com um conceito, para mim era a mesma coisa que falar em Alien, né? Eu não entendia nada. Bom, o movimento retilíneo uniforme, né, o MRU, ou movimento retilíneo, é basicamente quando o ponto, né, ele se move sempre com a velocidade constante. O movimento ele é retilíneo uniforme, né? Nele a gente não vai ver diferença entre a velocidade média e a instantânea, ou seja, a velocidade sempre vai ser a mesma. Nele não existe aceleração, né? A única grandeza que a gente vai variar é o tempo e a posição. Assim a gente estuda o movimento retilíneo uniforme, né, do ponto material, e ele se resume no estudo da variação da posição desse ponto material com o tempo. Por exemplo, um corpo com velocidade constante de 20 km por hora percorrendo uma trajetória. A função dele basicamente é que a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Professor, isso tá grego, traduz isso para mim. Bom, pessoal, não vou apagar mais não. No slide passado eu apaguei um monte de coisa. Bom, dá para entender, sim. Mas eu vou anotar as formulazinhas e vou deixá-las salvas aqui. Bom, eu tenho basicamente que a minha posição, né? Meu S, posição ou deslocamento. Posição nesse caso, ele é igual à minha posição inicial, por exemplo. Um carro saiu a 20 km por hora e eu quero saber a minha posição 3 segundos depois que ele saiu da, da rodoviária. 3 segundos não, né? 3 horas depois. Que eu tô com preguiça de transformar pra segundo. Enfim. Então eu tenho que minha posição final, né? É minha posição inicial, né? Vamos colocar a rodoviária como sendo ponto zero. Eu tenho que ele saiu a 20 km por hora. 20 km por hora. Ele está querendo chegar até a Caldas Novas, né? Vamos colocar um ponto. A gente saiu na sexta-feira. Tá querendo ir para Caldas Novas. Eu aqui do Distrito Federal para Caldas Novas. E se o carro tá andando a 20 km... Opa, digitei errado aqui, pessoal. Anotei errado. Se o carro está andando a 20 km por hora, eu quero saber onde é que ele vai estar 3 horas depois. Entendeu? Então o que eu vou fazer? Eu só vou resolver essa equaçãozinha aqui, ó. Então eu tenho que cortar hora com hora. Então eu tenho a posição final é igual à posição inicial, que é zero, né? Eu saí da rodoviária. A rodoviária é minha origem, meu ponto inicial. Ele está andando a 20 km por hora e 3 horas depois ele está numa posição de 60 km. 60 km. Conforme vocês ouvem clique, 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 sou eu escrevendo aqui no, no slide, viu, pessoal? Professor, é só isso que eu vou calcular? É, basicamente só isso que a gente vai calcular. O que pode mudar? Bom,
Eu posso mudar aqui, eu vou saber a minha posição final. Eu também posso alterar, eu vou saber a minha posição final e eu vou querer calcular o tempo. Eu aqui posso saber o tempo, a minha posição final e eu quero saber a minha velocidade. Ou eu posso saber a minha posição final, posso saber a minha velocidade, posso saber o tempo. E o que eu quero calcular também pode ser a minha posição inicial. É basicamente isso que vai alterar. O que a gente vai querer calcular aí, nesse sentido da velocidade retilínea uniforme. A gente só vai calcular essas coisas. A gente vai calcular a posição final, a posição inicial, a velocidade e o tempo. Aqui, ó, pessoal. Um ponto material percorre uma reta com velocidade constante. Estabelecido um eixo de coordenadas sobre essa reta, como mostra a figura abaixo, que é essa figura aqui, em vermelho, verifica-se que a posição desse ponto material no instante t0 igual a 0. t0, né, igual a 0. O tempo inicial é 0. Na posição que ele está é 200. Essa aqui é a minha posição inicial, ó, que eu circulei aqui. Vou grifar em vermelho. E no instante t, né, no meu instante tempo final, né, 5 segundos depois, a minha posição é 500 metros. O que eu quero saber, pessoal? Determine o tipo de movimento desse ponto material. Bom, é um movimento retilíneo, né? Movimento retilíneo uniforme. Ele está se movendo em uma velocidade de 200, quer dizer, 500 menos 200, 300. 300 dividido por 5 dá 60 metros por segundo. A função posição em relação ao tempo. A posição em relação ao tempo é posição, calma aí, a sua velocidade. Bom, tipo de movimento é um movimento retilíneo uniforme. A velocidade dele foi que a gente calculou, 60 metros por segundo. A função da posição em relação ao tempo. Então eu tenho que a função dele é a posição, a letra C, vamos lá. A posição, ou letra C, né? Posição, ela é igual à posição inicial, minha posição inicial é 200. Mais a velocidade que a gente calculou aqui na letra B, né? Vai ser de 60. Pessoal, aqui é 200 metros, aqui é 60 metros por segundo, vezes o tempo. Qual o tempo, professor? Depende, né? A função da posição em relação ao tempo é essa aqui, a minha letra C, ó. D, a posição no instante t, 20 segundos. O que eu faço? Substituo o t pelo 20. Então eu tenho aqui 60 vezes 20 vai dar 600 vezes 2, dá 1.200. 1.200 metros mais 200. Então minha posição vai ser 1.400 metros. Pessoal, estou fazendo a maioria das contas aqui de cabeça, mas vocês podem fazer no papel, substituindo a conta lá que a gente viu na aula passada. Colocando os números nos locais certos. Basicamente isso que a gente vai estar vendo. Solução. Como a trajetória é retilínea e a velocidade é constante, o movimento é retilíneo e uniforme, igual eu falei para vocês. Nem tinha visto a solução aqui, pessoal. B, calcular a velocidade. Como eu falei, eu fiz de cabeça, mas está aqui. Posição final, menos posição inicial, dividido pelo tempo final, menos tempo inicial. Então ficou basicamente 500 menos 200, 300, 5 menos 0, 5.
300 dividido por 5 é igual a 60. Então eu tenho que T0 é igual a 200 metros e a velocidade é de 60 km. Então a função se torna a posição final. Ela é igual à posição inicial, que é 200 metros. Ele começou em 200 metros já, né? Tempo zero é onde ele começa, basicamente. Mais 60, que é a velocidade, né? Em metros por segundo, vezes t, que é o tempo. Então essa é a minha função. Sendo t igual a 20 segundos, a gente tem que 200 mais 60 vezes 20 é igual a 1.400 metros. O que eu faço? Primeiro 60 vezes 20, depois 200 mais 1.200, vai dar 1.400 metros. Aí, pessoal, aqui apareceu uma letra E. Não apareceu pra gente lá, mas... Ele, na letra E, parece que está querendo saber se a posição final for 200 metros. 2.000 metros, né? Em 2.000 metros, em quanto tempo vai demorar para percorrer 2.000 metros? Então, a gente coloca 2.000, né, que é a posição final, é igual a 200 mais 60t. Então, eu vou passar o 200 para o outro lado sendo negativo, então vai ficar 2.000 menos 200 é igual a 60t. 2.000 menos 200 dá 1.800 é igual a 60t. Então vai ficar t é igual a 1.800 dividido por 60. t é igual a 30 segundos. Pessoal, se vocês estiverem escutando nheque, 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 é a minha mesa que está rangendo aqui. Ela é pequenininha. Parou. Eu tava achando esquisito esse barulho, mas continuando. Então, pessoal... Opa, apagou tudo aqui. Então, pessoal... O que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar responder isso aqui. Dois móveis partem simultâneos de 2 pontos. Tá, beleza. O que a gente quer saber? A gente quer saber a posição em que esses dois móveis aqui eles vão se encontrar, ó. Mais ou menos aqui, eles vão se encontrar... Não vão se encontrar na metade, não. Eu quero saber quando os dois vão bater. Eu quero ver o caos acontecer. Eu quero bater esses dois carros. Se eu quero bater esses dois carros, eu tenho que achar a posição em que eles vão se encontrar. Ou deixar eles bem próximos sem bater, né? Tá, eu quero na letra A eu quero saber qual instante após a partida a gente vai verificar o encontro. Que encontro, pessoal? O encontro desses carros aqui, que estão distantes já 15 metros um do outro. Eles estão indo na direção oposta, em que um está indo a 2 metros por segundo e o outro a 3 metros por segundo. Então, o que a gente vai fazer? A posição de A, primeiro a gente vai calcular. Ela vai ser igual. Aqui na questão está falando que o carro A está partindo da origem. O que é a origem? A origem é 1.0, então a posição inicial dele é 0. Mais, né, na nossa formulazinha, mais 2 metros por segundo, que é a velocidade que ele está indo, né? Eu vou apagar esse metro aqui porque não faz sentido, já que eu quero calcular os números e o meu espaço é pequeno, vezes o tempo. Então, a minha fórmula em A ela é exatamente essa aqui, ó. 2 vezes o tempo, porque 0 mais qualquer coisa é qualquer coisa. A minha posição em B, ela já vai ser um pouquinho diferente. Ela vai ser igual a 15, né? A gente está na posição 15, mais... O que acontece aqui, pessoal? Acontece que eu estou andando à esquerda, né? O meu segundo carro está indo para a esquerda, numa velocidade de 3 metros por segundo. Então, a gente está numa velocidade negativa, menos 3 metros por segundo. Vezes o tempo. Isso quer dizer que a minha posição em B ela vai ser igual a 15 menos 3t. Essa é a minha posição em B, pessoal. Então, eu já calculei minha posição em A e minha posição em B. O que eu preciso fazer agora, professor? Se eu quero saber exatamente os pontos em que o A e o B vão bater, então eu vou igualar A e B. S de A ele vai ser igual a S de B. Isso quer dizer que 2t é igual a 15 menos 3t. Lembrando, pessoal, o 15 está em metros, o 3 está em metros por segundo e o t está em segundos. O 2 também está em metros por segundo e o t está em segundos.
Isso quer dizer que... Vou pegar o roxo para terminar de escrever. Isso quer dizer que 3t mais 2 mais 2t, o que eu fiz? Eu passei o menos 3, que estava de um lado, para o outro lado, né, positivo. É igual a 15 metros. 3 mais 2, 5. T mais T é T. Tá, T com T é T. Não é T mais T é T. T mais T é 2T, mas continuando. 3T mais 2T dá 5T, né, pessoal? No meu raciocínio. 5T é igual a 15 metros. Então, é o que eu vou ter que... T, ele é exatamente igual a 15 metros dividido por 5 metros por segundo. O que eu vou fazer? Eu corto metro com metro. O segundo que está embaixo, como é que faz? É divisão de divisão. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Nesse caso, o S vai subir. Isso quer dizer que 15 menos 5 é igual a 3 segundos. Então, calculei a minha letra A. Minha letra A deu 3 segundos. Ok, pessoal. A posição do encontro em relação à origem é... A posição do encontro, pessoal. Eu posso fazer tanto na letra A, usando a minha posição de A, como a minha posição de B. Eu vou fazer a minha letra B de verdinho aqui, ó. Vou usar esse espacinho aqui. O que eu tenho? Vamos calcular pela letra A, pessoal. S de A, ele é igual a 2 vezes o tempo. Por quê? Porque eu peguei o meu A, porque ele é mais simples para calcular. Então, eu tenho que S de A é igual a 2 vezes o tempo. O que é o tempo? O tempo é 3 segundos. Então, pessoal, isso aqui vai ser igual a 6 metros. E a posição final é igual a 6 metros. Se eu calcular em A, vamos ver se está certo. Vamos calcular em B também. S de B é igual a 15 mais... Mais não, né, pessoal? É menos. 15 menos... Pessoal, vamos colocar aqui, que aqui é 3, né? 3 vezes 3, 9. 15 menos 9, S de B. 15 menos 9 é igual a 6 metros. Então, deu certinho, ó, tanto usando A como B, pessoal. Então, S total, né? Minha posição final, minha posição de encontro, né? Em relação à origem, vai ser de 6 metros. Isso que eu falei para vocês, vai estar bem mais próximo do carro A do que do carro B. Não vai estar exatamente no meio. Vou colocar aqui, letra B. Tá, pessoal. Eu não vou responder essa não. Nossa aula já está ficando bem longa. A gente tem muitos slides pela frente. Mas vamos ver aqui, ó. Um trem de 200 metros de comprimento tem velocidade escalar de 72 km por hora. Determine o tempo gasto para passar de uma ponte de 50 metros de comprimento. Bom, basicamente o que ele fez? Ele passou de km por hora para metros por segundo. O que eu faço? De km por hora para metros por segundo, né? Por hora é igual a metros por segundo. Passando de km por hora para metros por segundo, eu tenho que dividir. E passando de metros para segundo para quilômetros por hora, eu tenho que multiplicar. Multiplicar o que, pessoal? É um número bem simplesinho, 3,6. Passando de quilômetros por hora para metros para segundo, eu tenho que dividir o quilômetro por hora por 3,6 para chegar em metros para segundo. E de metros para segundo para quilômetros por hora, eu multiplico os metros para segundo por 3,6 e chego em quilômetros por hora. Eu estou passando esse macete porque é uma continha bem... um pouquinho complexa para se entender. Enfim,
A função horária das posições, né, do ponto A, né, a traseira do trem, no início da passagem, no caso, a posição de A é igual a 0, né, mais 20, porque 20 é a velocidade que ele está percorrendo, t. Então eu tenho que a posição final, né, é 20t. Então, quando termina a ultrapassagem, a gente tem o trem a 250 km, 2.500 metros. Por quê? 250 metros. Porque o que eu tenho? Eu tenho o meu tempo, eu já tenho meu tempo ali, eu tenho a posição, a minha velocidade do trem, ele é uniforme, eu tenho o meu tempo, ou meu tempo não, eu tenho minha distância da ponte, aí o que eu vou fazer? Eu vou tentar dividir isso aí. Eu tenho um trem andando a 20 metros por segundo, eu tenho 50 metros, o que eu vou fazer? 50 dividido por 20 metros por segundo, vai dar 5 dividido por 2, vai dar 2,5. Esse é o meu tempo, pessoal. Para ele passar por esses 50 metros. Mas eu sei que a minha ponte é de... O meu trem é de 200 metros. Quando a traseira dele chegar lá atrás, ele vai ter que já ter passado um deslocamento de 50 metros. Então, somando os 200 metros do trem mais os 50 metros, que é a traseira do trem que tem que terminar de passar, ele já vai estar 250 metros na frente da ponte. Então eu tenho que a posição de A ela é igual a 20t. A posição de A, né, que no caso é 250 metros, é igual a 20, que é a velocidade do trem, vezes o tempo. Então o tempo ele é basicamente 250 dividido por 20, né? 250 dividido pela velocidade. Então eu tenho que o tempo vai ser 12,5 segundos. Eu falei, embolei. Provavelmente eu tenho embolado alguma coisa aqui, mas... Bom, não tá muito difícil de entender não, pessoal. É só... É só isso. Atividade. Um carro em movimento, função horária. Beleza, já tem a função da posição aqui, ó. Qual a posição inicial e a velocidade do carro? Bom, a posição inicial é 50 metros, a velocidade do carro é 8 metros por segundo, acabou. Qual a posição do carro no instante 20 segundos? Bom, é só a gente fazer, pessoal. Todo mundo já aprendeu, já tá fácil calcular isso. É só substituir o t pelo 20. Multiplicar 20 vezes 8 dá 160. 160 mais 50 dá 210. Em que instante o carro passa pela posição 650 metros? Ou seja, só trocar ali a posição final, ó, aquele S, coloca 650. Aí eu vou querer saber o tempo. No caso vai ficar 600 dividido por 8 é igual a T. Que distância o carro percorre no 10º? É só trocar o T pelo 10, pessoal. No caso vai ficar 130 metros. O corpo movimenta-se sobre uma trajetória de função horária. Beleza, já deu a função horária. Determine sua posição inicial e sua velocidade. A posição é 69 e a velocidade é menos 10 metros por segundo. Ele está indo para a esquerda, pessoal. Ele está voltando em relação à origem. Sua posição... está voltando em relação à origem. Sua posição no instante 3. Vai ficar 30 menos 69 vai dar 39. O instante em que passa pela origem, ou seja, ali tem o ponto tem que ser zero. O negócio, aquele Szinho é só substituir ele por zero. Substituindo por zero, eu vou ter que menos 69 é igual a menos 10t. O tempo não pode ser negativo, ou então vai ficar
69 é igual a 10t, vai ficar 6,9 segundos. Das posições, aqui. Um corpo se movimenta sobre a trajetória retilínea da figura, oferecendo assim, menos 4. Bom, basicamente aqui, pessoal, a gente só tem questõezinhas. Como eu falei, a gente só aprende treinando. Eu vou parar de responder essas questões, eu vou ler aqui com vocês. Eu estou respondendo de cabeça, né? Aqui a gente já deu a função horária. Tá querendo saber a posição do corpo no instante de 5 segundos. É só a gente trocar o t pelo 5. No instante aqui ele passa pelo ponto A. O ponto A qual é? O ponto A é 2. Então é só colocar o S ali, né? Igual a 2S é igual a menos 4. E assim calcular o tempo. Em uma estrada observa-se um caminhão e um Jeep, ambos correndo no mesmo sentido. Suas velocidades são... Na data 0, o Jeep está atrasado 100 metros em relação ao caminhão. Ou seja, quando o caminhão estiver na velocidade... Quando o Jeep está na velocidade 0, está na posição 0, o caminhão está a 100 metros. Determine o instante que o Jeep alcança o caminhão. O Jeep está a 72 km, o caminhão está a 54, pessoal. É um caminho percorrido pelo Jeep até alcançar o caminhão. Tá. Movimento uniformemente variado. Até que enfim a gente chegou num conteúdo novo. O que é um movimento uniformemente variado, pessoal? A minha velocidade vai variar porque a minha aceleração é constante. Ou seja, meu movimento sempre vai estar acelerado. Movimento uniformemente variado ele também pode ser chamado de movimento acelerado. Na natureza, na maior parte dos movimentos, a velocidade varia no decorrer do tempo. Nesse caso, o movimento é denominado movimento variado. Se o movimento de um corpo em intervalos de tempo iguais, ele sofre a mesma variação da velocidade escalar, dizemos que ele realiza um movimento uniformemente variado. Para que isso ocorra em qualquer intervalo, a aceleração escalar média deve ser constante, diferente de zero, e é igual à aceleração escalar instantânea. Ou seja, a aceleração é constante e ela é diferente de zero. Ela pode ser negativa, mas ela não pode ser zero. Velocidade em função do tempo. Consideramos um móvel percorrendo um movimento uniforme e variado a trajetória da figura. A velocidade do móvel... Tá. Seja V0 a velocidade do móvel no instante 0. E ver a velocidade do móvel no instante t. A aceleração do móvel no intervalo, no tempo é... Bom, a gente já calculou a aceleração média, né? No caso do movimento uniformemente variado, a aceleração média é igual à aceleração instantânea, que é uma constante, e diferente de zero. Nesse caso a gente pode calcular a velocidade como sendo velocidade menos a velocidade inicial é igual a aceleração vezes o tempo. Ou a velocidade, né, é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. É bem igualzinho a fórmula lá do espaço, né, pessoal? A diferença é que aqui eu estou calculando a velocidade. Onde V a velocidade, V0 a velocidade inicial, a aceleração e o tempo. Bom, nesse caso a gente vai calcular... a gente pode calcular a posição em relação ao tempo também. O que vai acontecer? Para a gente calcular a posição em relação ao tempo, a gente tem que considerar que a posição, né? Ela é igual à posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Né? Isso aqui é igual a posição, né? É igual a posição inicial. Eu vou colocar pi não é um palavrão, pessoal. Mais a velocidade inicial. A velocidade inicial, né? Porque a velocidade inicial, pessoal, nesse caso a velocidade ela tá variando, ela varia. Vezes o tempo mais
a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Só isso aqui é um A, viu? Deixa eu puxar aqui a perninha pro outro lado também para ficar parecendo uma... Ah, professor, de onde foi que a gente tirou essa fórmula? Derivando, integrando e fazendo tudo aquilo que eu não quero mostrar para vocês porque é muito, muito grande. Pouco tempo antes de eu gravar essa aula, eu estava ajudando um colega a resolver um exercício da faculdade e pediu para eu colocar o cálculo da aceleração e do... Para eu pegar esse cálculo aqui, né, eu pegar o cálculo normal, o cálculo de posição, e fazer, né, desenvolver para chegar nesse cálculo. Só me deu, acho que foram as 4 folhas do caderno para eu conseguir responder isso. Então, nesse caso, a gente vai ter que decorar mesmo essa formulazinha básica aqui, né? Posição, ela é a posição inicial menos a velocidade vezes o tempo, mais a velocidade vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Isso é uma derivada. Na verdade, isso aqui é a segunda derivada. Isso aqui, pessoal, é a segunda derivada da equação da posição do espaço. E dá uma dor de cabeça para calcular. Exercício resolvido. Bom, um ponto material em movimento adquire velocidade que obedece à expressão V é igual a 20 metros por segundo menos 4 metros por segundo ao quadrado vezes T. Pessoal, tem alguma coisa aqui. Tá, enfim. A velocidade inicial é a aceleração, a velocidade... Beleza, a velocidade inicial é 20, a aceleração é menos 4, ou seja, o objeto ele está diminuindo a velocidade, ele está parando. A velocidade no instante é igual a 2 segundos, ou seja, é só substituir o t por 2, aí vai ficar 8 menos 20, 20 menos 8, 20 menos 8 é igual a 12. 12 metros por segundo. Tá. O instante é que o ponto material muda de sentido. Um instante é que o ponto material muda de sentido. Como assim, professor? Ele para, né? No caso, ele zera. E no caso, ele vai começar a andar para o lado contrário. A velocidade vai começar a ser negativa. O ponto material muda de sentido quando V é igual a zero. Quando V chega a zero, troca de sentido. No caso, V é igual a 20 menos 4t. Então, quer dizer que zero é igual a 20 menos 4t. Isso quer dizer que 4t é igual a 20. Significa que t é igual a 20 dividido por 4. T é igual a 5 segundos. Atividade. A função da velocidade de um móvel em movimento retilíneo dado... Tá. Qual a velocidade inicial e a aceleração do móvel? Velocidade inicial, pessoal, é sempre... Velocidade inicial é sempre esse aqui. E a aceleração inicial é sempre esse aqui, ó. Não T. O T não faz parte da aceleração, pessoal. Só o número que acompanha o T. Então, velocidade inicial, 50 metros. Aceleração inicial, 4 metros. Qual a velocidade do móvel no instante? 5 segundos. Ah, beleza. Agora a gente vai calcular alguma coisa. Então, letra B. É igual. V igual 50 mais 4 vezes 5. 4 vezes 5, 20, pessoal. 50 mais 20, 70. 70 metros por segundo. Aqui é um 50, viu, pessoal? Isso não é um SI0, não. Em que instante a velocidade do móvel é igual a 100 metros por segundo? Então, eu tenho 100 igual a
50 mais 4t. 50, né, é igual a 4t. Por que 50, pessoal? Eu passei esse 50 que está aqui para o outro lado sendo negativo. E já fiz a subtração. Continuando. T é igual a 50 dividido por 4. T é igual a 5 dividido por 4 dá 1. 10 dividido por 4 dá 2,5. Só conferindo, pessoal, só vou conferir aqui na calculadora, essa conta aqui é isso mesmo, dá 12,5 segundos. Não vamos esquecer as unidades, pessoal. Continuando. Um ponto material em movimento retilíneo adquire velocidade... A velocidade inicial. Velocidade inicial, 40 metros por segundo. Aceleração dele, menos 10, ele tá em movimento retardado também, pessoal. A velocidade no instante 5 segundos. Substitui o t pelo 5. Então vai dar 50 menos 40, vai dar menos 10. No instante que um ponto material muda de sentido, ou seja, v é igual a 0. 0 é igual a 40 menos 10t. Vai ficar 40 é igual a 10t. T é igual a 40 dividido por 10. T é igual a 4 segundos. Um móvel parte com velocidade de 4 metros por segundo em um ponto de uma trajetória retilínea com aceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado. Acha a velocidade no instante. Beleza. Móvel parte com velocidade de 4 metros por segundo. Beleza. O que a gente vai fazer aqui? Montar a equação. V é igual a V0 mais a t ao quadrado. Então, é só substituir. V0 é o 4, A é 5, t ao quadrado, t é 16. Então, ficaria 4 mais 5 vezes 16 ao quadrado. É igual a, vamos fazer a conta, pessoal. 16 ao quadrado, a gente sempre vai responder primeiro a potência. 16 ao quadrado, 256. Isso aqui é igual a 4 mais 5 vezes 256. 5 vezes 256 vezes 5 dá 1.280. 1.280 mais 4. Isso aqui é igual a 1.284, pessoal. Metros por segundo. Não vamos deixar de colocar as unidades. Então, essa é a minha velocidade no instante t, 16 segundos. Vamos colocar uma letra E aqui, pessoal? Eu não tô, deixa eu ver se tem atividade. Se não tiver atividade, pessoal, eu vou fazer uma atividade com vocês no último slide de calcular a posição quando eu tiver a aceleração, entendeu? Então, pessoal, resolvendo essa questão, vamos ver a letra A. A posição inicial, vamos colocar a posição inicial, a velocidade e uma cor clarinha, esse azul aqui, a aceleração do corpo. Beleza, pessoal. A posição inicial é esta.
sempre que não estiver acompanhando até a posição inicial. A velocidade é esta, mas a aceleração não é essa. Não é essa. O que eu faço para calcular a aceleração, pessoal? A gente tem que lembrar daquela nossa formulazinha. A aceleração, ela está em meio AT. Se a aceleração na fórmula está em meio AT, o que eu tenho que fazer? Pegar esse 2 que está dividindo e multiplicar por esse 3 aqui, ó. 3t ao quadrado. Então, o que eu tenho? A minha aceleração, na verdade, é menos 3 vezes 2. Minha aceleração é igual a menos 6. E agora? Agora que eu sei isso, eu já consigo responder. A função horária da velocidade. A função horária da velocidade. Função horária, eu tenho que pegar a velocidade. E a aceleração. Então, a minha função da velocidade é... Velocidade ela é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. E no caso é 2, né? Menos 6t. Quando o corpo passa pela origem das posições, temos que S igual a zero. E o que a gente faz, pessoal? A gente vai fazer Bhaskara. E fazendo Bhaskara, lembra? Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2, tá? Blá, 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 blá. A gente vai ter essas duas raízes aqui, ó. A gente vai ter que x ele pode ser igual a 5, ou t pode ser igual a 5. Deixa eu apagar aqui. Tirar do vermelho e colocar no amarelo. T pode ser igual a 5 ou T pode ser igual a menos 13 sobre 3. Ah, professor, menos 13 sobre 3, o que eu faço? Uma raiz, o tempo, a gente não consegue voltar no tempo. Então, o que acontece? Então, meu tempo não pode ser negativo. A gente tem que lembrar que quando o número é negativo, significa que está voltando, que está diminuindo, que está indo para trás. A gente não consegue voltar no tempo. Então, pelo fato da gente não conseguir voltar no tempo, a gente pode eliminar esse aqui. Então, não pode ser esse aqui. Então, no caso, o meu tempo ele vai ser igual a 5. Professor, se meu tempo for igual a 5, a questão vai ser zero? Vamos ver. 65 vezes 10 menos 25 vezes 3. Ixi, dá um número alto. Mas sim, vai dar zero. Eu fiz aqui na calculadora agora e sim, deu zero. Então, quando o corpo passa pela origem das posições, né, a gente tem que o tempo ele é igual a 5 segundos. Em cinemática, a gente só trabalha com tempo positivo. Tempo, respostas. Bom, aqui estão as respostas, pessoal. 2. Um automóvel está parado. Olha, pessoal. É a mesma coisa do outro. As questões são simples, né? Eu não vou responder essa aqui, não. Corpo de retilínea. Beleza. Obedecendo as funções horárias. Beleza. Posição inicial. Posição inicial, menos 40. Velocidade inicial, menos 2. Aceleração do corpo, 4 metros, lembra? 4 metros por segundo ao quadrado. 4 metros por segundo ao quadrado. A função horária da velocidade. Então, ficaria V é igual a menos 2 mais 4t. No instante em que o corpo passa pela origem, S0, faz delta. Ok, só respondendo delta, pessoal. Um móvel desloca sobre uma trajetória retilínea obedecendo a função horária. A posição do móvel no instante 5 segundos. Posição. Tempo 5 segundos. É só substituir o T por 5, pessoal. O caminho percorrido pelo móvel nos instantes 4 segundos, 6 segundos. Ok, 4 segundos. É só substituir. 4 segundos. Caminho percorrido.
Pessoal, o caminho percorrido é o seguinte. A gente vai substituir duas vezes, a gente vai fazer com 4 segundos, depois com 6 segundos, depois substituir o espaço que deu, aí vai dar o caminho percorrido. No instante em que o móvel passa pela posição 56 metros, aí a gente vai ter que mudar esse S aqui e colocar o 56. Vou colocar o 56 aqui. Um trem parte do repouso da origem das posições de uma trajetória retilínea com aceleração. Tem parte do repouso da origem das posições de uma trajetória retilínea. Sai do repouso, pessoal. Então, o que acontece? Que velocidade tem após 10 segundos? Lembra da fórmula da velocidade? V é igual a V0 mais AT. Fórmula do espaço. S é igual a S0 mais V0 T mais AT. Qual a distância percorrida até o instante que atinge 60 metros por segundo? Qual a sua velocidade? Bom, é só a gente substituir, beleza. A é 4. V0 é 0. Eles falam do repouso, que é 0. Aqui, ó, é 0. Então, é isso. Ó, aqui é meio, ó. A sobre 2, aqui, ó, pessoal. Qual a velocidade? Velocidade média no intervalo de 0 a 10 segundos. Eu tenho que calcular a velocidade quando o tempo for 0, né? Que é 0. Delta V é igual a V0 menos V final. Então, só calcular quando a velocidade for 10 segundos, a velocidade inicial dele é 0 menos... se eu colocar 10 segundos... 10 vezes 4 vai dar 40 metros. Menos 40 metros por segundo. Equação de Torricelli. É a equação que relaciona a velocidade com o espaço percorrido pelo corpo. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o espaço. V é a velocidade, V0 é a velocidade inicial, A é a aceleração e ΔS igual a espaço. Exercício resolvido. Ó, pessoal, vamos fazer um Torricelli aqui. Um avião na decolagem percorre a partir do repouso sobre a pista, 900 metros, com aceleração escalar constante de 50 metros por segundo ao quadrado. Calcule a velocidade de decolagem do avião. Beleza, vamos responder o Torricelli aqui, pessoal. A gente tem o V ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o espaço. O espaço é de 900 metros. A aceleração, espaço de 900 metros, a aceleração 50 metros por segundo ao quadrado. Eu não tenho a velocidade. Bom, em partir do repouso, a velocidade inicial é 0, então tenho que V ao quadrado, ele é igual a 0, porque velocidade ao quadrado é 0, mais 2 vezes a aceleração é 50, 2 vezes 50 vai dar 100, né, pessoal? Deixa eu apagar isso aqui e colocar logo 100 direto. Vezes 900.
Isso aqui vai ser igual a... Não. Vamos colocar um zero aqui. 9.000. 90.000. Pessoal, isso aqui é igual a 90.000, ó. O que eu tenho que fazer? A gente tem que lembrar que o V está ao quadrado. Então, isso aqui é raiz V é igual a V. Então, raiz de 90.000, pessoal. Raiz de 90.000. Calculadora. Raiz de 9,000. 300. Que é igual a 300 metros por segundo. Então é isso, pessoal. Alguns exercícios eu não respondi porque eles eram exercícios repetidos. A gente tem que treinar. Quer dizer, vocês têm que treinar, né? Eu gosto de deixar vocês treinando um pouquinho. E bem, agora a gente estudou um pouquinho de Torricelli. E é basicamente isso. O conteúdo não é difícil, o conteúdo é extremamente... O conteúdo é fácil. Ele é um pouco complexo pra gente entender, mas depois com vocês sempre fazendo, tentando responder os exercícios da apostila, né? Acho que a gente pegou a maioria, a gente colocou a maioria dos exercícios da apostila, mas quando a gente vai pegando cada vez mais exercício, tentando responder os exercícios por conta própria, sem ficar olhando a resposta, olhar a resposta só para saber se está certo ou não. Se eu não me engano, na apostila até tem as respostas. A gente consegue treinar. E depois que a gente treina, tudo isso fica muito fácil. É só treinar, pessoal. A física a gente tem que treinar. Então é isso, pessoal. Até a próxima.